Antes de tudo, se tiver qualquer barulho de ronco, é que eu tenho meus dois gatos, que são gordos, dormindo aqui no meu quarto. Então, vocês já sabem, o ronco é deles, não eu. Oi, gente! Toda vez que eu falo para as pessoas que ano passado eu li 112 livros, elas ficam chocadas. E eu entendo o choque, porque até eu mesma fiquei e ainda fico quando me lembro disso. E hoje, inspirada no vídeo da Lib Resenhas que eu vi lá no TikTok, eu decidi trazer pra cá este vídeo, onde eu explico pra vocês como que eu fiz pra ler 112 livros e que são coisas que tu pode adaptar pra tua vida, não necessariamente pra tu ler mais de 100 livros em um ano, mas pra tu conseguir ler mais. A maioria das dicas aqui, elas são bem tranquilas de seguir e bem óbvias, até quando eu paro pra pensar sobre isso. Mas a gente sabe que o óbvio tem que ser falado, porque nem sempre é tão explícito assim pra gente. Eu acho que, antes de tudo, eu tenho que contextualizar vocês de como que tava a minha vida ano passado, até porque era uma rotina bem diferente do que a maioria das pessoas tem. E mesmo que tu aplique essas dicas, não quer dizer que tu vai ler o mesmo número de livros, que com certeza eu e tu temos rotinas diferentes, mas eu espero que esse vídeo sirva pra conseguir ler mais. Que acredito que tu tá vendo esse vídeo e esse é teu intuito. Ano passado eu tava fazendo cursinho, eu fiz cursinho o ano inteiro EAD, e eu decidi fazer EAD porque a minha casa da sede do cursinho é tipo 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar de ônibus. E eu tinha essa opção, eu não queria esperar tipo 2 horas todos os dias no trânsito. Eu acho que na real ninguém quer, então eu optei por isso. E as aulas, elas eram gravadas, não eram ao vivo, que é uma coisa que eu sempre preferi, até porque eu podia aumentar a velocidade dela. Então eu lembro que muitas, quer dizer, todas as aulas eu assistia com velocidade maior. Então eu tinha muito tempo livre assim durante a manhã. Eu lembro que eu acordava e eu já ia direto assistir as aulas, porque eu sou uma pessoa que minha vida inteira, até hoje em dia, eu estudei de manhã, então eu tô acostumada, eu sou muito mais produtiva na manhã do que, sei lá, na tarde e na noite. Então eu já fazia isso, e durante a manhã mesmo eu já terminava minhas aulas, que era um programa a manhã inteira, aproveitava pra fazer os exercícios e também aproveitava bastante pra ler nesses meios tempos que eu tinha, e depois da tarde estudar mais. Mas basicamente era isso, eu não trabalhava, tá? A minha única preocupação no passado era estudar. Eu tava o dia inteiro em casa, que era muito mais fácil, porque também até, sei lá, pausas pra almoçar acabavam sendo mais rápidas até. E, sei lá, fazer algumas tarefas domésticas que não são muito longas. E foi isso que fez eu ler, acho que 112 livros. Minha meta, na verdade, de livros ano passado pra ler era sempre... Meu Deus, meu gato virou de barriga pra cima, ele tá muito fofo. Enfim, minha meta era pra ler 60 livros. Ano passado eu mais que dobrei ela. Meio inspirador, né? Eu dobrei ela. Não, eu quase dobrei ela. Eu faço jornalismo porque claramente eu sou ruim com matemática. Não, brincadeira, porque eu realmente gosto do curso. Mas é também porque eu sou ruim em matemática. Eu acho que já contextualizei vocês muito bem. Então vamos agora pra dicas. A primeira, que pra mim ela é a mais óbvia, mas que eu sinto que tem muitas pessoas que elas não seguem porque vão se sentir culpadas. Mas leia livros que tu realmente goste, que tu realmente esteja a fim de ler. Eu sei que às vezes parece, quando tá todo mundo falando sobre um livro, a gente tem que ler, tem que se inteirar sobre isso, entendeu? Porque tá todo mundo falando sobre ele. O que vão pensar se a gente não ler esse livro? Mas tá tudo bem, tu não precisa ler o livro só porque tá todo mundo falando. Inclusive, isso me leva à segunda dica, que também pra mim é muito óbvio, mas sim pra pessoas que não é, que é: não tenha medo de abandonar livros. Eu sei que muitas pessoas ficam meio assim de abandonar livros porque às vezes elas pagaram por aquele livro, compraram e, de certa forma, ela estaria jogando dinheiro fora. Mas eu acho que não vale a pena tu ficar lendo um livro que tu não tá gostando só por ler, e sendo que tem muitos livros no mundo, muitos livros pra ser lidos, e tu pode escolher qualquer um deles ao invés de um que tu não esteja gostando. A gente tá muito quente aqui em Porto Alegre e eu não tô reclamando, eu amo o calor. E daí tá tipo a ring light aqui, o ventilador atrás tá desligado pra não fazer barulho, e meu gato jogado de barriga pra cima. E ele é muito gordo e muito peludo, então ele passa muito calor, tadinho. A terceira dica é: escute audiobooks. Eu sei que muitas pessoas, hoje em dia, infelizmente, eu estou meu Deus, não sei se dá pra escutar, elas acreditam que audiobook não é livro de verdade, mas convenhamos que audiobook é muito prático. Tipo, tu consegue escutar quando tá voltando pra casa, quando tu tá fazendo uma tarefa doméstica. Eu particularmente gosto muito de escutar audiobooks quando eu tô lendo um livro e eu tô enrolando pra ler ele. Eu tô gostando da leitura, mas parece que não tá fluindo. E eu sei que acabei de falar, tipo, eu não tenho medo de abandonar livros, mas sabe quando tu quer muito, muito ler um livro? Tá gostando da leitura, mas tu tá demorando muito, às vezes porque tá muito ocupado. Eu, por exemplo, agora tô escutando audiobook porque eu tô tendo que fazer pra prova, eu tenho que ler texto pra faculdade. Então, no final do dia, ou em qualquer momento do dia, eu não quero ler. Eu não quero ler nada. Eu quero passar horas no TikTok e eu quero fazer qualquer coisa
fazia menos ler. Então é um momento da minha vida que eu tô gostando muito de escutar audiobook, porque eu só tenho que ficar sentadinha lá e tem uma pessoa lendo pra mim. É muito mais fácil. Também, dependendo do audiobook, tu consegue aumentar a velocidade, e é bem melhor. Porque muitos narradores de audiobook, pelo menos todos que eu peguei, eles liam bem pausadamente, assim. E eu, pelo menos, consigo escutar uma velocidade bem maior do que aqui é narrada. O quinto ponto, quinto ou quarto? Quarto ponto desse vídeo. O quarto ponto desse vídeo é que ressacas literárias, elas acontecem, tá tudo bem. E tu não precisa se forçar a ler quando tu estiver nesse momento. Ressaca literária é um termo muito usado, assim, pelo menos aqui na internet. E eu quero explicar porque eu sei que pode ter gente que não entende. Mas é basicamente quando tu não consegue ler nada. Tipo, tu lê um livro muito bom ou muito ruim e depois tu fica um tempo sem conseguir ler nada. Tipo, tu pega os livros, parece que não flui, parece que não rende. É um período que tu fica meio que odiando livros. Particularmente, sempre bate um desespero quando na ressaca literária, porque, querendo ou não, eu produzo na internet conteúdo sobre livro e eu acabo colocando uma pressão em mim mesma pra ler os livros. Mas não precisa dessa pressão. Vai com calma. E também ressaca literária, quanto mais tu tenta sair dela, mais tempo ela dura. Tá, esse tempo de ressaca literária, mesmo que dure, sabe, dias, semanas, meses, fica nela, sabe, por um tempo. E uma coisa que eu fiz pra ajudar nessa ressaca literária, quando eu tenho assim, é reler algum livro que eu amei muito. Eu reli O Herói Perdido, que é Da Saga dos Heróis do Olimpo, né, de Percy Jackson, que é o meu universo literário favorito. Eu reli ele pra sair de uma ressaca literária e funcionou muito. Então, talvez funcione pra ti também. A quinta e última dica desse vídeo é a que eu mais gosto, que é use a leitura como método de recompensa. Então, por exemplo, eu faço uma atividade na faculdade, quando eu termino ela, eu leio 10 páginas ou leio um capítulo, né? Dependendo do tamanho do capítulo. E isso ajuda muito, porque tu acaba avançando muito a leitura sem perceber. Então, entre as atividades do teu dia, leia um pouco. Isso vai fazer com que, no final do dia, se tu quiser ler, tu não vai ter que ler, tipo, ficar sentado por horas lendo. Praticamente uma coisa que eu não consigo fazer, ficar sentado por horas e ler. Se tu é assim como eu, isso ajuda muito. Deixa um pouco o celular de lado. Sério. Só se for pra, tipo, colocar uma musiquinha ambiente pra tu conseguir se focar. Porque eu sou tipo de pessoa, eu não consigo me focar em nada se tiver, tipo, barulho ao redor. Então, às vezes, quando tem, eu coloco música ao fundo e fico lendo. E é muito bom. Eu amo essa dica. Vou dar uma dica bônus aqui, ninguém pediu, mas eu vou dar. Que é não se apavore com o tamanho do livro. Eu sei que às vezes a gente fica meio apavorado. Tipo, meu Deus, o livro é enorme, vai demorar muito tempo pra ler. Mas eu vou dizer pra vocês, foi em 2020 ou 2021, não lembro. Mas foi os 2 anos que eu li muito. Foi os 2 anos que eu mais li na minha vida. E eu li toda a saga Acotar, a trilogia oficial, né? E são o segundo e último livro, eles são enormes. E eu li eles e não me pediu de bater minha meta de livros. E foram livros que, apesar de serem grandes, eu tava gostando de ler eles. Então nem parecia que eles eram enormes. Em compensação, tem livros pequenos que eu demorei muito mais pra ler. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que apliquem. E é isso, um beijo. Tchau!